Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta segunda-feira a gente vai falar da entrevista coletiva concedida pelo técnico Wesley Carvalho após o empate entre Atlético e Cruzeiro no último sábado na Liga Arena. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre todas as declarações do nosso comandante. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá, abordando o assunto do vídeo de hoje, mas não sem antes pedir desculpas a vocês, porque esse vídeo deveria ter subido no último domingo, ontem, mas a gente acabou recebendo visitas de parentes que queriam conhecer o meu filho, que nasceu aí no mês de junho, como alguns de vocês sabem. Por essa razão, esse vídeo vai entrar na segunda-feira. E agora sim, falando da entrevista coletiva do técnico Wesley Carvalho, depois do empate com o Cruzeiro, tem alguns pontos aí que vale a gente destacar e esmiuçar um pouquinho. Ele reconheceu que o time não fez um bom primeiro tempo, isso é uma coisa positiva. Sempre digo para vocês aqui que é melhor que o técnico reconheça que o time jogou mal em determinado período do jogo ou no jogo todo, do que chegar na coletiva e passar um atestado de que acredito que todos nós torcedores não entendemos nada de futebol e dizer que o time jogou bem quando nitidamente ele não jogou. Então isso é uma coisa positiva. Uma coisa que me chamou a atenção de maneira negativa é que o Wesley declarou que sofrer um gol de bola parada é algo que faz parte do jogo de futebol. Não é que ele não tenha razão, de fato faz parte, isso é evidente. Mas o Atlético, desde muito antes do Wesley, com o Durra, com o Filipão, com o Valentim, com o próprio Carille, enfim, com os treinadores que antecederam o Wesley nesse cargo, já tinha problemas nas bolas aéreas defensivas, tanto paradas quanto com bola rolando. Isso é uma coisa que preocupa muito os torcedores e a comissão técnica deveria, e imagino que esteja, trabalhando a correção dessa fragilidade na nossa defesa no dia a dia de treinamentos do CT do Caju. E esperamos aí que com a estreia de um Kaká, que é um desejo antigo da diretoria do Atlético, essa situação possa melhorar ao menos um pouco para que a torcida sinta nessa defesa uma segurança que há tempos a gente não sente. Ele parabenizou também a torcida por cantar e apoiar o time durante todo o jogo, acho que é válido. Também se disse feliz pela quantidade de oportunidades que o time criou no segundo tempo, isso também é verdade, o Atlético fez um segundo tempo bem melhor do que o primeiro, porém, no momento em que iguala o placar com o gol do Pablo, acaba concedendo, né, em mais uma falha defensiva, a oportunidade para que o Cruzeiro fizesse o terceiro gol e forçasse o Atlético a se contentar com um empate, depois do pênalti bem batido pelo Fernandinho. Ele reconheceu aí que o time do Cruzeiro é um time competente nas transições, que subia para sufocar a saída do Atlético em alguns momentos, e que nesses momentos em que o Cruzeiro avançava no campo de jogo, faltavam opções de passes médios ou longos para superar essa primeira pressão, colocar aí o Atlético em condições de transicionar, né, em velocidade, criar situações de perigo, e dessa maneira forçar o Cruzeiro a não subir tanto as linhas e permitir que o Atlético fizesse uma construção de pé em pé, que é o que a torcida tanto deseja. Eu acho que é uma explicação válida, mas que destaca que o time tem alguma coisa a ser melhorada dentro desse contexto específico e que a comissão técnica tem que trabalhar isso nos treinamentos, para que o Atlético tenha mais alternativas na saída de bola, estando pressionado ou não, principalmente enfrentando um adversário tecnicamente inferior, como é o caso do Cruzeiro, com todo respeito ao Clube Mineiro, dentro da Arena da Baixada, ou da Liga Arena, né, como é o nome agora. Então é algo que o Atlético precisa melhorar. E ele também mencionou, aí quando foi questionado sobre a escalação do time, né, sobre o fato de ter entrado com um time misto, falou que tem que dar oportunidade para todos os jogadores, isso é verdade, o elenco está aí para ser utilizado. Falou das exigências do calendário, que ele teria um jogo na altitude durante a semana, né, no caso amanhã, terça-feira, lá em La Paz contra o Bolívar, que ele tinha jogadores sentindo dores ou com sobrecarga de jogos, que o planejamento do clube envolvia preservar esses jogadores para a primeira partida das oitavas de final da Libertadores, lá na Bolívia, na noite de amanhã. E que para isso ele teve aí o auxílio do departamento de performance. Ele, de um modo geral, eu entendo que ele tem razão. Eu não acho que o problema do Atlético ontem tenha sido entrar com 1 ou 2 ou 3 reservas, quem quer que seja aí os jogadores que estiveram em campo. A questão é que o Atlético precisa ser um time mais competitivo, mais consistente competitivamente enquanto elenco. Isso significa que não é porque 1 ou 2 ou 3 ou 4 peças foram mudadas
que o Atlético tem que deixar de ser um time coletivamente funcional e principalmente não pode se apresentar com um sistema defensivo tão frágil quanto a gente viu ontem. Então, lógico, ninguém está aqui criticando, pelo menos da minha parte, o fato de ele ter preservado alguns jogadores, especialmente aqueles mais desgastados, como era o caso de Fernandinho, como era o caso de Eric e de alguns outros. A grande questão, a meu ver, é que a gente não pode ter uma queda tão brusca de rendimento pela troca de algumas peças, por mais importantes que elas possam ser, especialmente no caso do Fernandinho. De qualquer maneira, ele destacou mais uma vez que o time não foi bem no primeiro tempo, que isso faz parte do processo, e quando ele fala em parte do processo de construção da equipe, né? O Wesley a gente não pode fazer de conta que ele está há 3 anos no comando do Furacão, ele assumiu o time no dia 16 de junho, então a gente está chegando aí a 45 dias, grosseiramente, de Wesley no comando do Atlético. Isso significa, em última instância, que é um trabalho ainda bastante recente e que é natural que existam essas oscilações. O que a gente precisa estar atento e o que a comissão técnica precisa fazer é trabalhar para que essas oscilações aconteçam cada vez menos e de uma maneira cada vez menos grave, né? Que o time oscile menos, que uma partida ruim não seja uma partida tenebrosa ou que uma partida ruim não significa um resultado negativo obrigatoriamente. Ele elogiou a resiliência do time, acho que isso também é uma coisa válida. O Atlético, de fato, seguiu lutando o tempo todo por um placar melhor do que aquele que aconteceu no primeiro tempo. Ele destacou também o fato do Atlético ter terminado com o Eric na linha de defesa, né, com o Thiago Heleno, o Madison liberado para atacar, o Esquivel mais por dentro, o Fernandinho aí fazendo a primeira opção de passe, ou seja, destacou que o time se comportou bem mesmo com essas mudanças. Isso de fato é verdade, tá? Até uma determinada medida é verdade. E o Atlético conseguiu o seu objetivo, né? A partir do momento que tomou o terceiro gol, buscou o empate para conseguir pontuar, e pontuar é sempre muito válido, mesmo que o ideal, nesse contexto, enfrentando um Cruzeiro enfraquecido dentro de casa, teria sido uma vitória. Ele também respondeu aí que em relação à questão da penalidade, eu confesso que eu não percebi, tá, gente? Se alguém tem alguma coisa diferente para dizer, o repórter perguntou sobre o Vitor Roque ter pegado a bola, talvez não ter gostado, mais uma vez, de não ter batido. Ele explicou que o Vitor Roque é um jogador em formação, que eles têm que ter cuidado, que existem aí jogadores na linha de batedores à frente do Roque, que são o caso aí de Vitor Bueno, de Pablo, de Alex Santana, e agora, lógico, de Fernandinho, pelo que a gente viu ontem, né? Ele deu uma puxada de orelha no Roque, porque a partir do momento que ele pega a bola e obriga o cobrador oficial a tirar a bola da mão dele, gera uma responsabilidade desse jogador que pega a bola para batida, desnecessária, porque o pênalti já é um momento de alta tensão para o cobrador e para o goleiro também, lógico. Então eu entendo que, por mais que a gente entenda assim a vontade do Roque de marcar, a vontade dele de continuar brigando pela artilharia, porque talento para isso ele tem mais do que de sobra, eu acho que é uma coisa que precisa sim ser tratada internamente pela comissão técnica, pelos líderes do elenco, não pode continuar acontecendo. Eu não estou aqui tratando o Roque como vilão, é um jogador que eu gosto bastante, quero deixar isso claro, mas não é um comportamento saudável para o grupo, é alguma coisa que precisa de alguma maneira ser controlada e reprimida para que o Atlético possa ter uma rotina mais tranquila, mais pacífica no momento da batida de um pênalti. Então, se aconteceu de novo, e eu confesso que não reparei durante o jogo, espero que isso tenha sido pela última vez. Vamos lá. Ele falou que, na sexta pergunta, né, da coletiva, ele falou que não vai revelar a estratégia para enfrentar o Bolívar em La Paz, citou aí exemplos de times que foram para lá com estratégias diferentes e tiveram as suas dificuldades. Falou em fazer um jogo seguro, um jogo inteligente, e sobre a importância da chegada dos reforços, né, de Vidal, de Zapelli, de Kaká, do próprio Esquivel, que chegou antes desses, mas também não deixa de ser um reforço aí do Atlético no meio da temporada, para que ele possa ter mais opções no elenco e poder aí modificar a forma como a equipe entra em campo de jogo a jogo, conforme as exigências apresentadas por cada adversário. Isso é uma coisa positiva. Vamos esperar que, de fato, ele faça uso dessas opções que chegaram para tirar desse elenco do Atlético o seu melhor futebol. Achei isso aí um comentário bem interessante. E, por fim, a última pergunta da coletiva, feita pela Monique Vilela, diz respeito ao sistema defensivo para amanhã. Ela citou a questão aí do The Strongest, né? Muitos gols sofridos pelo Atlético em 2022 de bola aérea, bola parada lá na Bolívia. O Wesley passou aí uma relação de coisas que o clube estaria fazendo, chegar um dia antes lá
na Bolívia para um período de adaptação. O elenco, inclusive, já está na Bolívia no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Já deve ter treinado no estádio Hernando Siles, aí no treinamento de reconhecimento do gramado. E disse, e acho que isso é bastante válido, que o Atlético precisa encurtar os cruzamentos. Isso significa o quê? É não permitir que a bola seja alçada na área, que exista aí um movimento de encurtamento da distância entre o marcador e o jogador que vai fazer o cruzamento, para que exista um bloqueio desse cruzamento e ele não chegue de fato a gerar uma situação de perigo. E o mesmo vale para as finalizações, de média e longa distância, que também são uma preocupação quando um time brasileiro, acostumado a atuar no nível do mar ou sempre muito próximo disso, viaja até a Bolívia para enfrentar um clube como o Bolívar na altitude de La Paz. E então, de um modo geral, uma coletiva bastante lúcida, alguns pontos de preocupação, somente a questão da bola parada, que é uma preocupação entre aspas, né? Eu entendo que isso deve estar sendo trabalhado, mas não gostei da forma como ele falou, que faz parte do jogo, parece que é uma coisa normal e que tudo bem acontecer da maneira e da forma como tem acontecido no Atlético. Acho que faltou algum repórter fazer uma pergunta um pouco mais global em relação ao sistema defensivo do Atlético sob o comando do Wesley, porque a gente tem um número de 12 gols sofridos em 10 jogos sob o comando dele, ou seja, uma média de 1,2 gols sofridos por jogo, e quanto uma média mais aceitável e mais razoável para dentro dos parâmetros do futebol brasileiro seria aí na casa de 0,9, entre 0,9 e 1, né? Então a gente está aí um pouquinho acima. E por mais que a gente tenha enfrentado aí 2 vezes o Flamengo, enfrentado o Palmeiras, que são adversários de top de linha aqui dentro do cenário do nosso futebol, a gente não poderia, caso queira ser um time mais competitivo nas principais competições, especialmente na Libertadores, se permitir ter uma defesa tão vazada. Então vamos esperar que a continuidade do trabalho e, lógico, a integração dos reforços que foram contratados ao plantel permitam ao Wesley transformar o Atlético num time de desempenho técnico mais consistente, ou seja, jogando sempre de maneira bastante parecida, em alto nível, e defensivamente mais sólido, mais concreto, mais confiável, que é algo que a torcida tem pedido muito nos últimos anos, especialmente no que toca à bola aérea e às bolas paradas. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano, com o pós-jogo de Bolívar e Atlético Paranaense. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.